capítulo 9, versículo 1 até o versículo 19, nessa manhã. Eu peço a você que preste bastante atenção na leitura deste texto sagrado, riquíssimo, e de edificação tremenda para os nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar, irmãos. Grandioso, poderoso Deus, que texto, Senhor, que texto. Nós somos imediatamente confrontados pela verdade e grandeza da tua revelação nesta manhã. Dá-nos a habilidade espiritual, Senhor, de investigar, examinar, testar e aplicar as Escrituras em nosso coração, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos, aos nossos filhos, em nossos relacionamentos sociais, que todas as áreas da sociedade e da nossa vida pública e comum experimentem a graça e a profundidade das verdades do Evangelho, que nesta manhã iremos estudar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa
era moderna, uma das commodities que nós mais reclamamos que nos falta é tempo, não é verdade? Tempo. As pessoas julgam que está faltando tempo, e talvez elas julgam que um pouquinho de dinheiro a mais também não faria falta, mas tempo é aquela coisa que todo mundo tem acesso, aquelas famosas 24 horas, mas que nós temos a necessidade de dividi-las entre nossas atividades, mas por falta da nossa organização a gente pena, não é mesmo, meus irmãos? Existe uma grande probabilidade na sua vida, eu não sei do seu pecado, mas eu sei do meu, de você chegar ao final de um dia com a sensação de não ter conseguido executar aquela lista de tarefas com a qual você se propôs a executar logo que você acordou pela manhã. A gente não consegue encontrar tudo o que a gente precisa sem estresse, não é verdade? Nós não conseguimos nos alimentar de forma saudável, porque falta tempo na nossa cabeça, organização para pensar na nossa alimentação, dentre tantas outras coisas. A organização, meus irmãos, é algo que deveria estar presente em cada minuto do nosso dia, para nós conseguirmos atingir todos os nossos objetivos. E é aqui, meus irmãos, que entra uma profissão moderna. Eu não sei se você já ouviu falar dela, é chamada de Personal Organizer, organizador pessoal. Já viu isso? É uma profissão hoje em dia. São pessoas profissionais que se dedicam a atuar na organização da vida de outras pessoas. Eles vão organizar os espaços, a agenda, as prioridades, para que as pessoas possam executar todas as tarefas do dia de forma prática, de forma rápida e fazendo com que a gente não perca muito tempo bagunçados e procurando as coisas que a gente precisa fazer. Meus irmãos, essa é uma profissão que cresce muito. Foi interessante ler um pouco sobre isso essa semana e perceber que esses organizadores de rotina têm sido um dos grandes auxiliares do homem e da mulher pós-modernos. Meus irmãos, esse texto de hoje é um texto de organização pessoal. Curiosamente, nosso Deus, Ele organiza e disciplina a nossa vida espiritual, para que nós possamos priorizar as coisas certas, para que o nosso tempo espiritual seja rentável e edificante para nós e para outros, para que nós possamos ser capazes de maximizar a glória de Deus nas nossas vidas e na sociedade. E Deus faz essa organização pessoal aqui por meio da oração. Na oração, o padrão que Deus estabelece para nós, Ele começa a colocar a nossa vida nas gavetinhas certas, nas caixinhas certas, e assim, a nossa vida interior vai se manifestando exteriormente, e nós passamos a viver uma vida do jeito certo, no lugar certo, no timing certo, para a glória de Deus. É um texto sobre isso, meus irmãos. O padrão da oração que altera nossas vidas e agrada a Deus está nesse texto, e eu quero explorar isso com os irmãos em 5 breves pontos, tá? A primeira coisa, meus irmãos, é a necessidade de nós orarmos e jejuarmos. Esse é o nosso primeiro ponto. Veja, meus irmãos, quando a gente abre esse texto nos versículos 1, 2 e 3, nós estamos aqui agora no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. O que prova para a gente aquele fato maravilhoso de que Daniel, meus irmãos, se manteve atuante na Babilônia pela passagem de vários reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, quantos passaram? Mas Daniel estava lá. Os presidentes mudaram, mas o assessor continua o mesmo. E Deus age na vida desse homem, principalmente porque agora ele se encontra a meditar nas Escrituras. Ele está fazendo aqui seus exercícios espirituais, pelos quais Daniel era tão conhecido. E particularmente, meus irmãos, Daniel estava fazendo o quê? Ele estava lendo a Bíblia. Daniel estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo o profeta Jeremias, que havia escrito que Deus não permitiria que os cativos na Babilônia voltassem para a sua terra antes de completarem 70 anos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os 70 anos, as 70 semanas e outras coisas. Mas, meus irmãos, é impressionante perceber que essa profecia se cumpriria precisamente depois. Eles foram levados cativos no ano 605 e depois seriam liberados no ano 535. Mas Daniel ainda não estava lá no final. Ele estava aqui antes. E agora, mesmo que soubesse dessa profecia, ele implora a Deus
que a cumpra e traga o retorno prometido do seu povo à terra por meio de oração. Olha o versículo 3, dá uma olhada aí no versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Meus irmãos, isso aqui é fascinante. É fascinante. Veja, meus irmãos, Daniel era um homem de Deus, ele conhecia as profecias, ele sabia que Deus é um Deus que cumpre aquilo que promete. Mas mesmo assim, ele se coloca a orar, porque a teologia de oração de Daniel e de soberania de Deus é muito forte, meus irmãos. Esse aqui é um homem que entende que Deus cumpre suas promessas e emprega a oração como um meio pelo qual ele vai realizando os seus propósitos. A oração e a soberania de Deus não se anulam, pelo contrário, estão dois encaixados perfeitamente para cumprir tudo aquilo que Deus quer fazer. Meus irmãos, eu fico tão fascinado quando eu olho para Daniel, mas eu fico muito constrangido também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse aqui era um homem que sabia orar. Às vezes a gente vira e fala para alguém assim, rapaz, aquele ali é um homem de oração, aquela ali é uma mulher de oração. Meus irmãos, está aqui um Daniel de oração. Pensa num homem que sabia orar, sabia jejuar, sabia adorar corretamente, sabia confessar pecados. Um homem que implorava a Deus que revelasse a sua vontade, mesmo que já conhecesse a vontade de Deus na palavra. Um homem, meus irmãos, que se entrega totalmente a Deus em oração e com total abertura com Deus. É um homem que tem intimidade, meus irmãos. E Daniel me constrange porque talvez ele seja um contraste com os crentes modernos. Meus irmãos, hoje existe um fenômeno entre os crentes, que tem muito crente que já não sabe mais orar, que sequer conhece a intimidade de Deus na oração. Já contei aqui uma vez que às vezes a gente vai participar de uma reunião de oração ou de uma atividade dos jovens, e aí você vira, né, tá ali, vai todo mundo comer alguma coisa, aí você vira para o jovem e fala, faz a oração para a gente comer. E aí a reação me espanta, não. Vamos, irmão, ora para a gente, não, pede para outra pessoa, por favor. É orar, gente. Meus irmãos, orar nunca deveria ser um mistério para ninguém que conhece a Deus. Deveria ser tão natural quanto respirar. Você precisa pedir para alguém para respirar, presta atenção na sua respiração aí, Não, ela simplesmente respira, não é verdade? Oração deveria ser igual o fôlego de oxigênio da vida do crente, meus irmãos. Algo natural, algo corriqueiro, algo rotineiro, algo que manifesta nossa intimidade com Deus todos os dias. É o DNA de quem é crente, meus irmãos. E eu pergunto a você nessa manhã, quando você ora, você consegue falar abertamente a Deus? Você consegue abrir o seu coração? Examine a sua atitude nessa manhã. Se você consegue encontrar em Deus esse espaço para ser franco, para ser sincero, para ser vulnerável, para ser honesto, esteja pronto para ver Deus agindo também em oração, meus irmãos. Ele é um Deus que faz a coisa de via dupla, mão dupla, e Daniel sabia disso, é por isso que ele confia. Essa era a primeira coisa, meus irmãos. Há uma necessidade de nós orarmos, de nós jejuarmos e de nós buscarmos ao Senhor. Mas em segundo lugar, veja, meus irmãos, que há também uma necessidade de nós percebermos Deus corretamente nessa oração. Veja que você vai notar agora que toda a oração de Daniel, ela é dominada por adoração, por uma percepção correta do caráter de Deus, conforme revelado na justiça de Deus. Isso está logo aí no versículo 4, veja aí comigo o versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Meus irmãos, eu fico impressionado com a teologia desse orador aqui, desse orante. A justiça de Deus é algo central na oração de Daniel. Ele reconhece esse Deus como um Deus absolutamente íntegro, um Deus cuja glória é manifesta desde os tempos antigos, principalmente no relacionamento de Deus com o seu povo desde a antiguidade. Meus irmãos, Daniel ora pautado naquilo que Deus fez no passado. Ele basicamente, nesse versículo 4, ele está citando aquilo que Deus mesmo disse a Moisés, quando alcançou Moisés e alcançou todo aquele povo que estava no Egito. Um Deus que decidiu fazer aliança, um Deus que prometeu lá em Êxodo, vários textos, prometeu ser o Deus de Israel e tomar eles como seu povo.
Um Deus que disse que eles desfrutariam de bênçãos se eles respondessem esse amor da aliança com fidelidade. Mas um Deus também que os julgaria e os puniria caso eles respondessem com descrença, caso eles fossem ingratos e desobedientes. Meus irmãos, é muito significativo um detalhe desse versículo 4. Você está vendo aí justamente essa palavra Senhor. A gente traduz como Senhor, o hebraico é Yahvé. Yahvé. É o único capítulo de Daniel que aparece essa palavra, aqui. Porque o nome Yahvé não é só um nome de Deus. É um nome que nos lembra o Deus que se auto-revela em aliança. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o eu sou. É o que fala, Moisés, pode voltar lá no faraó, mas como que eu faço? O Deus da aliança está te mandando de volta. O eu sou. Eu cuido de você. Joga aí o cajado no chão, vai virar cobra. Vai em meu nome. As pragas sou eu que envio, não é você, Moisés. Moisés estende esse cajado para o mar. Quem abre o mar sou eu. E o mar se abre. Moisés, a rocha, bate na rocha, sai água. E é maná. Meus irmãos, é um Deus que decidiu cuidar de um povo peregrino no deserto. É o Deus da aliança. E isso faz toda a diferença na oração de Daniel. Meus irmãos, Daniel sabe com quem ele está falando. Ele não está falando com qualquer um. Tem tanta gente hoje que nesse misticismo religioso pós-moderno, e aí plural, tanta gente que faz orações a alguma coisa que está lá em cima, não é? Eu gosto muito de assistir esportes americanos, e é muito comum nesses dias agora de turbulência lá nos Estados Unidos, os artistas, personalidades, atletas, eles fazem orações. E orações públicas, mas você não sabe para quem que eles estão orando. O cara lá do alto, igual a Xuxa fazia. Eles fazem orações ao universo, ao destino, à força do Star Wars. Mas não fazem oração ao Deus Yahvé. A nossa confissão de fé de Westminster, o nosso catecismo maior, na pergunta 179, ele diz assim, devemos orar a Deus somente? É uma pergunta. E a resposta, sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, o único que pode ouvir os pedidos, o único que pode perdoar os pecados, o único que pode cumprir os desejos de todos, o único em que se deve crer e a quem devemos prestar culto religioso. A oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos somente a Ele e a nenhum outro. Meus irmãos, o que eu e vocês estamos fazendo aqui nessa manhã? Não é um culto a nós, é um culto a Ele. As orações são a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E assim, meus irmãos, reconhecendo quem Deus é, nós o adoramos pelo que Ele é. Daniel não está aqui só pronto para confessar pecados, mas ele está pronto para adorar a Deus. Matthew Henry, pastor presbiteriano, teólogo histórico, disse algo sobre adoração na oração. Ele disse assim, se você ama a Deus, você não pode ser incapaz de encontrar algo para dizer a Ele, algo para derramar diante dEle, algo que a graça dEle já tenha colocado dentro de você, e agora você declara a Ele. Adoração, meus irmãos, reconhecer que o nosso Deus nessa manhã é grande, temível, maravilhoso, abençoador, o Deus Yahvé. Meus irmãos, terceiro lugar, não reconhecer somente a aliança de Deus e quem Deus é, mas agora a necessidade, tá? Nesse padrão da oração, de admitir culpa e confessar pecados. Nos versículos 5 a 11 agora, meus irmãos, Daniel vai com muita clareza e objetividade fazer uma confissão sincera de pecados. O que me fascina aqui nesse trecho, meus irmãos, é que Daniel não fica tentando justificar nada, não. Ele não fica dando volta, não fica enrolando, e ele repete uma expressão que aparece no versículo 7, olha aí, ele diz, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Corar de vergonha. Meus irmãos, ele olha para a história de quem Deus é, mas ele olha para a história de quem o povo é. O que o povo tem feito ao longo desses séculos, os seus reis, seus príncipes, seus imperadores, todos eles se afastando da lei de Deus. Eu estava estudando isso aqui essa semana e me lembrei de Josias, meus irmãos, aquele jovem rei que assume o reinado de Israel, mas ele faz uma descoberta.
quando o seu escriba vai até a casa do tesouro e ali descobre o livro da lei. E quando eles descobrem o livro da lei, eles percebem, meus irmãos, o tanto que o povo havia se afastado de Deus. E ali Josias declara um luto nacional, um jejum, a necessidade de se vestirem com panos de sacos, com cinzas, porque a maldade transborda. Eu fiquei fascinado aqui, meus irmãos, a quantidade de palavras, expressões que Daniel usa para descrever pecado, para descrever transgressão. Ele vasculha todo o vocabulário do Antigo Testamento para descrever a falha de Judá. É pecado, é erro, é maldade, é rebelião, é afastamento, é um povo que não escuta, é um povo infiel, é um povo que transgride, é um povo que desobedece. E as consequências, meus irmãos, é vergonha e dispersão. Mas mais do que só uma teologia de pecado, tá, meus irmãos? É que Daniel se inclui no meio de tudo isso. Claro, não dá tempo da gente fazer toda a análise textual que a gente poderia fazer aqui, meus irmãos, mas a quantidade de vezes que Daniel usa o pronome nós ou nossos nesse texto é impressionante. Ele não faz assim, ele não fala assim, vocês israelitas, vocês fizeram todas essas coisas contra Deus. Mas eu, Daniel, não, né? Eu fui fiel com Nabucodonosor, eu revelei lá os sonhos dele. Depois veio Belsazar falando lá do dedo na parede, eu ajudei ele também. Até fui parar na cova dos leões, porque estava orando lá de janela aberta e porta aberta, aí o povo me viu. Rapaz, eu sou muito íntegro mesmo, né? Daniel não fez isso, meus irmãos. Ele se inclui. E ele fala representativamente, ele toma sobre si a culpa de Israel. Ele fala, nós pecamos, nós transgredimos. E ele confessa abertamente o pecado dele também. Meus irmãos, há uma necessidade tão grande nessa manhã de eu e você aprendermos com Daniel. Confessar pecados está no centro de quem tem relacionamento com Deus. Você precisa, eu e você precisamos aprender isso. Um teólogo puritano que eu gosto muito, chamado Richard Sibbes, século 17, ele falou uma frase que ficou muito conhecida na teologia dele, na teologia dos puritanos, nessa teologia de confessar pecados. Ele disse o seguinte, a maneira correta de cobrirmos nossos pecados é descobrirmos eles pela confissão. Eu achei muito interessante isso. Você cobre os pecados, ou seja, você resolve eles ao descobertá-los, ao descobri-los pela confissão. Meus irmãos, em tempos de adversidade, em tempos de turbulência política, social, econômica, é tão fácil para mim e para você nós dizermos que o problema do nosso país, o problema das coisas estão nos outros, né? Não, é lá, o problema é lá. O problema não sou eu, não. Aí você elege o nome de algum político, você elege algum movimento, você elege algum fenômeno social e fala lá, ó lá o problema lá, ó lá o problema. E aí, se alguém tem que resolver aquele problema lá, vai resolver todos os problemas. Pastor Vouri Bocon, recentemente, ele publicou e escreveu o seguinte, os problemas sociais que nós estamos enfrentando não são devidos a você votar errado. Os problemas sociais que nós enfrentamos é porque os homens amam mais as trevas do que a luz. O problema, meus irmãos, é porque nós amamos muitas vezes mais as trevas do que a luz. Não é por causa do seu voto, não é por causa de outras coisas, ainda que elas sejam importantes, mas o verdadeiro problema do homem é a sua corrupção radical contra Deus, é a sua depravação total de todas as áreas da sua vida. E a única forma de resolvermos isso, meus irmãos, é se começarmos a admitir quem a gente é. Parar de fazer aquele joguinho de manipulação dentro de casa e virar para sua esposa e falar assim, eu sou pecador, me perdoa, o que eu fiz contra você é porque eu sou um pecador miserável. Esposas que têm coragem de falar para os seus maridos e falar assim, eu estou assim rixosa, irritadiça, porque eu sou pecadora. Não é problema da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, eu sou pecadora. Filhos que em vez de ficar dando desculpa esfarrapada para papai e para a mamãe, falam, eu sou pecador, papai, me perdoa. Pequei contra o Senhor e contra o meu Deus, já não sou digno de ser chamado seu filho. Como seria bom se a Melissa falasse de vez em quando. Eu te amo, vem cá, prepara um cordeiro para essa menina. Bota uma túnica, uma sandália nos pés dela. Nós somos pecadores, meus irmãos, nós somos pecadores. Não procure culpar outros pelo seu pecado contra Deus.
a sua transgressão. Examine-se a si mesmo. Não é o que nós falamos quando participamos da ceia do Senhor? Hoje à noite eu e você vamos participar da ceia, meus irmãos. É um momento maravilhoso, belo, mas é um momento que leva você a confessar pecados. Você deve examinar, olhar, botar, falar assim: Deus, vira essa tua lente espiritual para dentro da minha alma. Joga luz lá dentro. Mostra quem eu sou e me leva a confessar, levar isso aos pés de Jesus. Senhor, está aqui meu pecado, eu sou exatamente isso aqui. Me muda, Deus, me transforma, me altera. Restaura em mim um espírito voluntário e novo, desejoso de te servir. É assim que a gente muda, meus irmãos. Confesse o seu pecado ao Senhor, essa é uma necessidade no padrão da oração. Quarto ponto e penúltimo, meus irmãos. A necessidade de nós reconhecermos que Deus é justo em toda correção. Deus é justo em toda correção. Nos versículos 11 em diante, o que Daniel vai fazer é mostrar justamente que Deus aplicou todas as maldições que ele preveu lá na lei de Moisés. Veja comigo no versículo 11, quando ele diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Meus irmãos, Daniel está aqui tentando mostrar para o povo de Israel, talvez muitos que estivessem questionando, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Como é que a gente veio parar nessa Babilônia? Nós que somos o povo de Deus, por que nós estamos sofrendo tamanha crueldade na mão desses ímpios persas, na mão desses Nabucodonosores? Por quê? E Daniel está se lembrando daquilo que Deus havia dito em sua lei. Quando Deus estabeleceu um pacto, uma aliança, que Ele falou: eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, porém, é um pacto que vocês devem fazer a parte de vocês. Nós lemos isso em Deuteronômio 30. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu os abençoarei. Vocês desfrutarão do melhor da terra, vocês serão um povo feliz, completo e íntegro. Porém, se vocês me desobedecerem, de novo, se vocês se afastarem dos meus caminhos, as sanções desse pacto virão sobre vocês. Mesmo que sejam o meu povo, eu os julgarei, eu os punirei, eu os condenarei. E meus irmãos, não é que Deus cumpriu o que prometeu? Não é que Deus fez exatamente o que Ele disse que ia fazer? E enviou cativeiro babilônico a esse povo. O que é interessante, meus irmãos, se você conhece um pouquinho da história dos profetas de Israel nesse período, é a quantidade de profetas que Deus mandou para alertar o povo. Você conhece o nome de todos os profetas maiores e menores? Pois é, a maioria deles foi nesse período. A esmagadora maioria, séculos 8, 7, 6 e 5 antes de Cristo. Malaquias, Ageu, Zacarias. Você pensa que no próprio Daniel falando profeticamente, Jeremias, Ezequiel, Isaías, tantos, meus irmãos, falando: vai dar ruim em Israel. Para de fazer isso. Ó, Deus está falando. Ó, vocês querem ir por esse caminho mesmo? Ó, Israel foi. Meus irmãos, a gente precisa saber algo sobre o Deus que estamos adorando nessa manhã. Deus sempre cumpre o que Ele diz que fará, seja para o bem, seja para o mal. Nunca duvide de Deus, meu irmão, minha irmã. Nunca duvide da ideia de que, por ser apenas um Deus de misericórdia, de graça, de que Ele não será justo também, em seu agir, em seu falar. Meus irmãos, Deus continuamente tentou trazer Israel de volta por meio de profetas. Mas mesmo depois do desastre deles serem feitos cativos, eles se recusaram a obedecê-lo. É um Deus que usa as circunstâncias, pessoas, e mais importante, Ele usa a própria palavra para nos trazer de volta. Meus irmãos, o que o pastor Mateus está fazendo nessa manhã em relação à igreja? Sendo boca de Deus para te trazer para Deus. Eu tremo de pensar nisso, mas é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Profetizando.
para que você e eu nos voltemos para Deus rapidamente, para que a gente não fique perdido. Criança é muito interessante, né, meus irmãos? A gente fala, e a criança finge que não é com ela. Quantas vezes, né? Filha, faz isso. Filha, pega aquilo, guarda o brinquedo. E quando ela menos espera, a ira da palmada vem. Eu falei com você, miserável. Presta atenção no papai, presta atenção na mamãe. Você vai se machucar fazendo isso. Meus irmãos, Deus faz exatamente assim com a gente. A gente finge que não é com a gente. Aí ele vem e... dói. Mas a gente acorda. Deus está fazendo isso conosco, meus irmãos. Ele está chamando nossa atenção, muitas vezes por meio de circunstâncias difíceis. Tem muito pastor, tem muito teólogo, muito profeta aí tentando dar explicação para o coronavírus. Eu não preciso dar muita explicação para perceber que Deus está dando uma baita de uma palmada no mundo. Acordem, olhem para mim, atentem para a minha voz. Nós temos motivos de sobra, meus irmãos, para termos a nossa atenção chamada por Deus. E Ele faz isso para que nós busquemos o seu perdão, para que nós nos voltemos para Ele urgentemente. E quando tudo isso acontece, meus irmãos, quando a palmada de Deus vem, quando a gente reconhece que Ele é grande e temível, é um Deus de aliança, quando nós percebemos, meus irmãos, que nós precisamos confessar a nossa culpa, só nos resta, meus irmãos, em último lugar, apelar para a misericórdia de Deus. Apelar para a misericórdia de Deus. Os versos 15 e 19 que fecham esse texto são belíssimos, meus irmãos, e são dignos, talvez, não só da nossa atenção, mas da nossa memorização. Aquelas porções das Escrituras para você guardar em seu coração. Veja comigo, eu vou ler para a gente versos 15 a 19. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Eu estava estudando esses versos essa semana e lendo com calma, em câmera lenta, e pensando, como é possível alguém dizer que o Evangelho de Cristo não está presente no Antigo Testamento, depois de ler esses versículos? Porque, meus irmãos, quando Daniel agora apela para a misericórdia de Deus, veja que eu quero pontuar para você algumas coisas. Ele não apela apenas para que Deus ajude o povo. Senhor, dá uma ajuda, dá uma força. Porque ele sabe que o povo não merece essa ajuda. Ele sabe que, na verdade, o povo é digno da ira e da condenação de Deus. Então ele não apela por uma ajudinha. Ele apela por misericórdia. E misericórdia, meus irmãos, é bem diferente de uma ajudinha. Misericórdia é quando nós pedimos a Deus que Ele não nos dê o que nós merecemos. E isso é com base em quê? Não tinha motivo. É com base no próprio Deus. Senhor, teu nome é um nome de misericórdia. Nós somos o teu povo. Tu és um Deus que tem demonstrado misericórdia desde que tirou o povo do Egito. Senhor, nós não pedimos teu auxílio com base em nossos méritos, mas fiados nos teus méritos. Meus irmãos, eu vou ler de novo para você, veja só. Eu quero que você preste atenção.
no que ele fala no versículo 18. Eu vou ler para você, olha só. Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Estava explicando para a Melissa outro dia por que a gente tem que orar em nome de Jesus. Ela fez essa pergunta na cama. Papai, por que a gente ora em nome de Jesus? Está aqui. Daniel capítulo 9, versículo 18. Nós não temos como dar chave de braço em Deus e pedir a Deus que nos abençoe com base em nossas justiças. Posso fazer uma instrução para todo mundo? Todo mundo aqui? Vale para vocês, vale para mim como pastor e para os nossos presbíteros. Sempre ore em nome de Jesus. E nunca deixe de falar isso na oração, no final da oração, de preferência. Porque você não tem mérito algum para chegar na presença de Deus. Mas Jesus, na justiça dele, tem todo o mérito para chegar em teu nome na presença de Deus. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que fez tudo o que Daniel não fez e nem Israel fez. Meus irmãos, Jesus é o mérito de Deus para nos dar nova justiça. Nós apelamos à misericórdia de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo era o homem perfeito de oração. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que quando você quer falar do padrão de oração, você tem que falar sobre a vida de Jesus e a oração de Jesus. Aquele que nos virou para nós em Mateus capítulo 6 e nos ensinou como orar. Ele era o próprio padrão de oração e ele vira assim, ó, quando orares, orareis assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendidos. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, o padrão da oração é baseado em Deus e não em nós. O perdão de pecados, o livramento da tentação, o pão que está na mesa, a glória e a santidade de Deus. E o que é fascinante é que todas as coisas convergiriam naquele que estava ensinando a orar. Jesus é exatamente o pão, a vontade, o que livra da tentação, o perdoador de pecados e o centro da manifestação da glória de Deus na terra. Meus irmãos, Daniel até poderia tentar tomar sobre si as iniquidades dos israelitas. Senhor, estamos aqui, eu estou orando em favor do povo. Mas o remédio final para Israel e para Daniel aguardava o tempo em que o Filho de Deus levaria sobre si a culpa dos homens. Só Jesus teria condições de verdadeiramente levar esse fardo como se fosse seu. E ele fez isso, meus irmãos. Na cruz do Calvário, aquele que orou, cumpriu o que orou. Se tornou o nosso Cordeiro Santo que tira o nosso pecado e nos deu a vida, meus irmãos. Nos deu esperança para a oração. Nos deu a esperança de que nossas orações podem se cumprir hoje, porque Ele cumpriu na cruz a vontade do Senhor por nós. Uma escritora que eu li há um tempo atrás, chamada Hannah More, uma escritora cristã inglesa dos séculos 18 e 19, falando sobre oração na vida do crente, ela disse assim: na oração, as perfeições de Deus, mas especialmente sua misericórdia em nossa redenção, devem ocupar nossos pensamentos, tanto quanto os nossos pecados. Ou seja, nós devemos confessar pecados, mas sobretudo confessar a misericórdia daquele que perdoa pecados. A graça, meus irmãos, superabundou onde havia abundado o nosso pecado. Jesus prevaleceu e prevalece. E esse é o coração de Daniel e deve ser o coração dos crentes, meus irmãos. Nós oramos por outros com base nas justiças de Deus. Daniel está fazendo isso, eu e você deveríamos fazer isso também. Nunca leia a Bíblia de forma tão seca a não perceber um Daniel compadecido pelos israelitas. Frequentemente nossas orações são tão destituídas de paixão, de compaixão pelos outros. Mas eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você como Jesus, está disposto a orar,
revelando seus sentimentos pelo povo de Deus diante de Jesus. Eu lembro que, e eu fecho meu sermão com isso, meus irmãos, alguns anos atrás eu tinha visto uma coisa na televisão que me deixou muito indignado. Eu tinha visto um certo programa neopentecostal, no qual o pastor, ele basicamente estava cobrando das pessoas que assistiam o programa que pagassem uma quantia para que ele pudesse terceirizar jejuns em favor das pessoas. Então você pagava lá um valor, certo? E aí você então terceirizava. Alguém agora vai fazer esse jejum por você, para resolver uma causa sua ou uma campanha. E eu achei aquilo uma coisa ridícula, porque obviamente você não tem condições de pagar ninguém para fazer isso por você. E veja, meus irmãos, não entendo errado o que eu vou falar aqui agora. Mas quando eu vejo a obra de Jesus, de uma certa forma, e até um tanto irônica, Jesus pagou algo naquela cruz, para que nesse momento eu e você pudéssemos jejuar em favor uns dos outros. Não estou justificando nada daquele pastor que ele fez, aquilo lá é teologia da prosperidade, é coisa do inferno. Mas ele tentou fazer uma coisa ali que só Jesus poderia fazer por nós. Pagar um débito para que de fato agora as nossas orações em favor uns dos outros, sem terceirização financeira, mas de coração livre e voluntário, fossem aceitas diante de Deus. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você tem jejuado em favor dos seus irmãos? Você tem orado e suplicado como Daniel fez? Nessa manhã, meus irmãos, Deus está organizando a nossa vida pelo padrão da oração. Suplicar, perceber quem Deus é, admitir culpa e confessar, reconhecer a disciplina de Deus e apelar para a misericórdia de Deus. Esse é o personal organizer do Espírito Santo na tua vida nessa manhã. O Espírito Santo está colocando tudo na gavetinha correta, dando estrutura na tua vida para não ficar essa bagunça espiritual. Para você chegar ao final do dia, olhar para o que Deus tem feito por meio da oração e falar assim, mas que coisa boa, que alegria, Deus tem me aliviado, me curado, me sustentado, e por meio da minha oração tem também abençoado a vida dos meus irmãos. Comece a organizar, meus irmãos, as categorias. Peça ao Espírito Santo de Deus, um profissional que você não tem dinheiro para contratar, mas ele voluntariamente abençoa o povo de Deus. Peça para ele organizar a sua vida de oração. E veja como a partir disso ele não vai organizar todas as outras coisas. Ele é extremamente habilidoso em fazer isso. E meus irmãos, cá para nós, última aplicação do sermão. A gente está recomeçando 2021 aí, ou começando 2021, mas recomeçando oração. O pastor Quaresma acabou de assumir o serviço de oração da igreja, a irmã Socorro é a nossa coordenadora. Posso falar uma coisa para mim e para você, olhando no seu olho, lá no fundo, se eu conseguir, porque o meu olho está machucado, esse aqui? O que vocês acham da gente orar mais esse ano, meus irmãos? O que vocês acham desse ano, nós como igreja, fazermos um firme propósito de termos a oração como centro da identidade da redenção? Não a oração que você faz em casa, glória a Deus que você está fazendo lá, mas a oração aqui. Na reunião de oração, quando você se junta ao seu irmão para suplicar pela vida dele. Meus irmãos, Deus tem tanto a fazer na vida da igreja, e Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente ore, para a glória dEle e purificação dos nossos pecados. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, as necessidades de organizarmos nossa vida espiritual começam aqui, Senhor. Na oração que adora, na oração que confessa, na oração que apela para a misericórdia de Deus, na oração que agradece pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, somente assim, o Israel de Deus experimentará mudança, transformação, reconciliação, perdão e a habilidade, Senhor, de sermos melhores aos Teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela obra sacerdotal de Cristo Jesus em nosso favor. Aquele que na iminência da morte estava orando por nós, orando pela igreja, orando por todos os que seriam salvos em todos os lugares, os de perto, os de longe, os estrangeiros, os judeus de etnia, mas todos os eleitos de Deus que ao longo dos séculos receberiam o dom da vida e a graça da salvação. E é por causa da oração fiel
e consumada de Cristo que nós estamos aqui nesta manhã para adorá-lo, Senhor. Senhor, obrigado por organizar pessoalmente as nossas gavetas espirituais. Ajuda-nos a termos uma disciplina maior para experimentarmos também mais da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos